pro que é clichê aqui, 3 jogadores que mais te fizeram raiva e 3 que mais te deram alegria. Vamos lá. Dos que me fizeram mais raiva, eu vou puxar uns caras mais antigos também. Assim, não é que eu não goste dos jogadores em si, tá? Mas eu vou citar jogadores que atuaram por bastante tempo no Corinthians, que tem uma história considerável e que eu peguei bastante no pé. Então, o primeiro vai ser o Júlio César, goleiro. Acho que todo mundo lembra aí do Júlio César. Eu até gosto do Júlio César, não acho que ele foi um goleiro para nível titular do Corinthians. Ele teve até alguns bons momentos, mas eu lembro que eu peguei bastante no pé do Júlio César, até porque ele substituiu o Felipe, que era um goleiro super identificado com a gente, né? Então o Júlio teve uma série de falhas, até que culminou na saída dele do time titular e a entrada do Cássio. Outro jogador que eu lembro que jogou muito tempo no Corinthians e eu peguei bastante no pé foi o Fábio Santos, tá? Eu sempre... posso até estar dando spoiler aqui, nunca achei o Fábio Santos esse jogador todo. Então, o Fábio Santos, principalmente na primeira passagem, ele jogou em bons times do Corinthians. Então, eu gostava de quase todos os jogadores do time titular, geralmente, exceto o Fábio Santos. Aí tem uma curiosidade, né? Como você citou, ele jogou em bons times, e eu me recordo, assim, de muitos lances de quando a gente tinha esses bons times, que a gente sempre sofria pelo lado do Fábio lado Santos. do Fábio Então, Santos. Isso é um ponto importante, assim, para de repente alguém gostar ou desgostar dele, né? E para trazer um nome do elenco atual, vou citar novamente o Romero. E eu digo mais, porque o Romero, se você pegar as duas passagens dele, ele tem quase 7 anos de Corinthians. O Romero chegou aqui, ele era muito pior tecnicamente do que ele é hoje. Um fato é que o Romero evoluiu bastante, isso não tenho dúvida. Porém, se você pegar os 7 anos de Romero, 75% das partidas que ele fez foi abaixo, foram partidas fracas, onde ele mais atrapalhou do que ajudou o time. Então, além dessa questão do Romero, tem a questão de boa parte da torcida idolatrar e jogar o Romero lá no alto. Então, isso daí, juntando com o que o Romero não joga e com o que a torcida gosta dele, me deixa muito puto, me irrita muito em campo o Romero. Você acha que talvez isso potencializou, não foi só uma soma de tudo, mas o fato de muita gente defender ele, mesmo quando ele faz jogos muito abaixo, isso potencializa um pouco da sua avaliação sobre ele? Eu tenho certeza. Até na fase boa do Romero, quando talvez ele merecesse uma hora ou outra ser elogiado, eu não gostava dele. Hoje é fácil falar porque ele é um jogador inútil há muito tempo, né? Um retrato disso que eu falo do Romero os caras que ainda defendem o Romero, eles costumam dizer que o Romero salvou o Corinthians do rebaixamento em 2023. Não sei se você já ouviu isso daí, com certeza. Lembra que discordo muito. Sim. Aí eu vou falar para você. O ano tem 12 meses, você tira lá um mês de férias e tal, 11 meses de futebol. O Romero até outubro não tinha dado um passe para nada. Do final de outubro e novembro, ele fez boas partidas, fez alguns gols, e aí o pessoal justificou a renovação dele, idolatrando ele como se ele tivesse salvado o Corinthians, porém, ele é um dos principais responsáveis por o Corinthians estar naquela situação, porque ele era um cara que recebia muito bem e não resolvia nada. Então, acho que assim, é loucura isso daí que o pessoal usa para defender o Romero. E com certeza, até chegar a esse ponto aí de, entre aspas, salvar, ele deve ter perdido muita oportunidade ao longo do campeonato, que daria um pouco de respiro pra gente, né? Ele foi fazer um gol já no final do ano, um jogo com o São Paulo que a gente até perdeu de virada lá. Isso daí já era mais de outubro, cara. É inexplicável. E o pessoal ainda falando, o Romero salvou a gente do rebaixamento. O cara tava desde janeiro lá sem fazer nada, ganhando muito bem, sem resolver nada. E o pessoal ainda usa isso para bater palma para ele. Bom, se tem algo positivo para tirar disso, tem muita gente que eu via defendendo o Romero que hoje já não defende mais, né? São tanto tempo, né, jogando mal e sem conseguir fazer mais nenhum malabarismo para defender ele, que até muitos dos fãs dele soltaram a mão dele, né? É porque antes eram assim, ele de 10 partidas, ele fazia uma boa, uma aceitável, 7 ruins e uma outra péssima que a bola sobrava para ele na arena e ele fazia um gol, largo pra caramba. Só que hoje são 20 partidas e 20 ruins, 20 que ele não agrega em nada. Nem na briga contra o Palmeiras ele serviu, nem para tumultuar o jogo ele serviu mais. Então...
Não, pelo complicado. menos no Paulista ele tumultuou um pouco, ele conseguiu provocar Ele o serviu. Everton. Foi a única coisa que ele fez de legal esse ano. 20 milhões no ano pra fazer uma provocação, é foda. Pra finalizar do Romero, deu pra ver que eu gosto bastante gosta dele, né? bastante. Pra finalizar do Romero, eu acho que essa parte de defesa da torcida do Corinthians com o Romero mostra o quão medíocre é o Corinthians atualmente como instituição, né? Então, para tirar um pouco esse clima registrado aqui, vamos falar de 3 jogadores que te deram muita alegria. O primeiro, cara, sem dúvidas, individualmente o jogador que eu mais gostei, que eu mais idolatrei no Corinthians, chama-se Paulo Guerreiro. De todos que eu assisti e tal, foi o que eu mais curti, paguei um pau, foi pro Guerreiro. De todos. Tá, Guerreiro, e quem acompanha essa lista aí, o Guerreiro? Cara, um que eu sou muito fã até hoje, sempre que ele dá uma entrevista, um podcast, e eu sempre assisto, mas sou muito fã até pelo jeito do cara, é o André Santos. Eu sou Boa. muito defensor do André Santos, adoro o André Santos. Cara, tudo bem que a gente não tá nessa parte aqui, mas dos que eu vi jogar, o André tá ali, assim, pau a pau com o Kleber, e eu acho, assim, quem decidir para um, para outro, assim, tecnicamente, não está errado. Ele jogou num alto nível, e olha, assim, que eu sou fãzaço do futebol que o Kleber jogou no Corinthians, hein? Acho que é os dois ali. E o terceiro, não tem como também, um cara que eu sou tão fã, quase que no mesmo nível do Guerreiro, que eu idolatrei muito quando jogou no Corinthians as 2 passagens, e eu gosto muito do cara, é o Renato Augusto, não tem como. Ah, Renato Augusto. O Renato Augusto com a camisa do Corinthians cara, é para você fazer um quadro, colocar assim na parede, porque é o Corinthians, é o Renato Augusto. Você lembrar do Renato Augusto, você vai lembrar do Corinthians. Não tem como. E é um dos caras, assim, que jogou futebol, do meu ponto de vista, mais bonito do Corinthians. Era belo o futebol dele, né? De você parar e admirar o futebol que ele jogava. Eu era Que tão fã nem do sempre Renato Augusto. Desculpa, pode terminar. Eu ia falar que nem sempre se traduzia em números, né? Porque não era sempre uma assistência ou um gol, mas o futebol jogado dele era muito bonito. O Renato Augusto em campo, até uma bola que não dava certo, você conseguia entender o que ele tentou fazer, eram bonitos os lances dele. Uma pena que bem nesse final da passagem dele, já fisicamente, ele já estava um pouquinho aquém, né? Mas o Renato Augusto com a camisa 8 do Corinthians tinha tudo a ver. Então ficou Guerreiro, André Santos e Renato Augusto, né?